Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Frequência Rock Talks. Eu sou Fabrício Ravelli, é um prazer estar aqui na sua companhia. Para você que ainda não conhece o nosso podcast, nós elevamos o nível da nossa música rock a uma potência transformadora. Mas a partir da onde? A partir da frequência emitida. Sim, o nosso foco é o rock, mas aqui a gente abrange e se aprofunda em diversas frequências transformadoras. E sempre aqui na minha frente, um professor, uma professora, um mestre que nos ajuda a entender os mistérios do mundo. Mas qual mundo? Aquele que está dentro da gente, ok? Então seja bem-vindo, eu com a minha delícia de camiseta aqui do Kiss. Ó, essa camisa aqui, pessoal, não tem muitos lugares, viu? Só quero deixar claro para quem gostar, ela é quase exclusiva, quase exclusiva. Então, para você, fã de rock ou não, você está no Frequência Rock comigo. E eu já vou apresentar o meu convidado de hoje, que é óbvio que eu vou precisar colar porque o currículo é extenso. Ele é terapeuta holístico, médium, mentor espiritual, pesquisador de fenômenos paranormais, reconhecido por sua atuação no campo da espiritualidade, cura energética. Eu sei que muita gente aí tá precisando, E consciência interdimensional. E ele que é o criador da terapia interdimensional e do método Interser. Agora tem aqui uma... que eu não sei se já divulgaram isso, mas aqui no Frequência Rock Talks eu vou divulgar. Ele que é o criador oficial de um dos termos mais geniais que eu já escutei. Espiritualidade de arte. Eu tô com ele, Marluz. Grande irmão, namastê, que honra, Namastê. que bom estar aqui. Eu digo que é reencontro, porque nós temos só na nossa concepção, estou conhecendo a primeira vez, não. Nessa interdimensionalidade, nessas dimensões que hoje em dia tanto se comprovam, isso aqui é reencontro. Então, que bom estar aqui falando de rock, falando de espiritualidade e mais do que nunca, tirando esses termos todos que eu não me considero nada disso, sendo um carteiro como você, entregando mensagens. Falei disso ontem no nosso programa, o Frequência Rock, que às vezes chegam aquelas mensagens... Frequência Rock. Frequência Rock na rádio. Aí aqui Fantástico. é o Frequência Rock Talks, que é o podcast. E nós estávamos conversando muito lá aqui sobre isso. Às vezes chegam as mensagens, eu falo, pessoal, só o carteiro, eu não vou... Agora, espiritualidade... Que conexão maravilhosa, espiritualidade e arte. Fala muito com o nosso programa. Como que você construiu? Como você criou? Meu irmão, eu acho que as pessoas fogem muito. Vocês que estão nos acompanhando aí já passaram em algum momento, ou ainda passam pela pergunta que me fazem em todos os campos do mundo. Em qualquer país do mundo que eu me vou como carteiro, qual o sentido da vida? Qual é o meu caminho? E as pessoas, quando buscam na espiritualidade, não é religião. Religião é um aquário, espiritualidade é o oceano. Então, quando buscam, não conseguem se identificar devido ao que? Os dogmas, preceitos, ordens, limitações impostas que dificultam o entendimento de que a espiritualidade é estar vivo. Que a espiritualidade é abraçar o filho, escutar uma música, colocar a rádio sintonizada, cantar bem alto limpando a casa. Presta a tomar uma decisão, tomar o seu milkshake, seu sorvete, seu vinho, escutar a música e lembrar do passado, das emoções positivas, até mesmo das negativas que fazem parte. O viver é uma grande arte. Ou seja, a espiritualidade ela não está só nos templos, ela não está só no lugar físico, ela está na arte de viver. Exatamente. O nosso grande mestre, o nosso rabi, o nosso irmão mais velho, Cristo, nos falava: o conhecimento é a verdade que liberta. Não é o conheceis a verdade, ela vos libertará. Isso é tradução jogando para algo que você tem. Não, o conhecimento, ele te liberta, é a verdade que liberta. Quando a gente tem um conhecimento que Deus está em tudo e todos, que o amor perdoa, que o amor constrói, não é o amor eros, é o amor ágape, aquele que te joga no problema alheio e vê que você está integrado no todo, que você
tem o mesmo dom e capacidade que o Marluz, que o Fabrício, que você nunca estará sozinho. Quando você percebe a grandiosidade disso, que todos os mestres são uma energia só, que todo divino só troca de nome e roupa, que a casa do Pai tem várias moradas. Não importa. Deus se manifesta para cada um etimologicamente como tem que ser. Eu não posso chegar lá na África e botar um Confúcio, porque eles vão falar de onde veio. Como eu não poderia levar um Xangô explosivo lá na China? Então Deus se manifestou de várias formas e maneiras, e o Cristo nos traz a casa do Pai tem moradas, como eu falei aqui. Então, quando você percebe a facilidade que a vida manifesta, a facilidade de se conectar com Deus a todo momento, bebendo um copo d'água. Quando você fala Deus, qual imagem vem na sua cabeça? Tudo. Eu vejo Deus no meu cachorrinho que late de manhã, eu vejo Deus de manhã com as maritacas aqui no Morumbi, gritando, eu vejo Deus no sorriso da neta, eu vejo Deus na foto dos meus pais pendurada, que eu tenho tanta saudade, mas me conecto com eles. Eu vejo Deus em você, a gente falando do Mr. Crowley. Peraí, que agora nós vamos fazer essa pausa aqui, a pausa, pessoal, porque quando chegamos aqui no estúdio, começamos a conversar de rock aqui com o Marluz, comecei a falar sobre algumas bandas e ele já me solta Mr. Crowley, que se bobear, ele cantaria ao vivo aqui a capela Mr. Crowley, e eu ficaria de joelho aqui, ovacionando o Marluz. Mr. Crowley, não, já só o refrão, não, já foi. A câmera? Foi, já foi. Mas é incrível que a gente se conecta nesse todo, e essa percepção de que Deus é o fato de estarmos vivos. Sabe qual é o grande problema da humanidade, Fabrício? A gente quer procurar Deus no fora. É só você olhar a quantidade de trilhões e trilhões de células que compõem os órgãos, que compõem as partes, que compõem a emoção, a intenção, o milagre da vida que o nosso corpo manifesta, mesmo capengando, mesmo com dor e problema, o milagre de despertarmos todos os dias, o milagre de existir o dia e a noite, do sal e do açúcar, da água, a água. Isso é Deus. Então a gente quer procurar fora, às vezes achar uma representação física daquilo que tem que ser sentido. Deus não é para ser visto, ser encontrado, é para sentir. Deus é sentir. Nós estávamos aqui, você falou do nosso grande querido irmão JC, Jesus Cristo. Estava aqui com o nosso convidado, para quem eu quero mandar um super abraço, o R. Modacos aqui, ufólogo, pesquisador, diretor do Paranormal Experience. A quem também vamos deixar um grande abraço para o Alê, para o Guru, que ainda não conhecemos ao vivo, né? Deixar um super abraço aqui para o Alê. E ele falava sobre que Jesus chegava a vibrar, assim, chegava a 1000 Hz de frequência, por isso que o corpo não aguentava e suava muito, né? Como que você enxerga, Marluz, dentro do seu vasto conhecimento, o corpo humano, a mente, os nossos desejos, os nossos anseios, como que a gente tem um sonho, como que a gente transforma esse sonho em meta, quais são as modificações frequenciais que acontecem no nosso corpo ou que precisa acontecer para que a gente chegue nesse lugar. E também, como que a gente percebe que de repente esse lugar não é pra gente, é só um pensamento. Ou de repente, por meio de devido a vidas passadas, uma crença, vidas passadas, o desejo foi embutido, mas chegar no resultado não. Nosso grande irmão, eu digo que é o fundador da quântica, JC, ele nos fala, aquele que crê, tudo pode. Então, a partir do momento que a gente crê, que a gente... Olha isso, crer. O que é o crer? É entender que somos, como ele nos falou, vós sois deuses e deusas. Olha que responsabilidade. Deuses e deusas. Temos o poder de criação e destruição. Somos máquinas com a partícula primordial, que é o amor divino, porque no meio da escuridão, o Fiat Lux, a matéria toda que se expande, a molécula de carbono que está dentro da estrela mais distante e maior está dentro dos nossos corpos. Somos todos mesma fonte matéria, mas temos a partícula divina, que é o amor. A partir do momento que a gente entende essa divindade que nos habita, essa responsabilidade de sermos os deuses e deusas, como Cristo nos mostra, nos empoderando de responsabilidade, a gente percebe
este funcionar maravilhoso dessa máquina que é sermos humanos. A gente tem que entender que a gente tem que ser humano. Eu sempre brinco, ser no sentido de temos que buscar ser humano, porque a gente não é ainda. A gente está num caminho evolutório, meio corruptível, na qual a gente se subdivide, a gente briga por política, a gente se preocupa com o próximo em vez de se preocupar com a gente julga, esquecendo que o julgamento tem que ser o self automático conosco, a gente aponta e não esquece que esquecemos que estamos, na medida que apontando, sendo apontados por nós mesmos, então a gente tem que procurar ser humano. Um exemplo de frequência e energia que você tanto fala, a palavra. As pessoas se prendem muito ao fato, alguns de vocês me conhecem, muitos estão reencontrando agora, eu sou um médium de efeito físico, eu sou considerado e estudado reconhecidamente, isso não me agrega valor nenhum a ter uma capacidade mediúnica de efeito físico. Eu sou um médium de materialização, um dos últimos reconhecidos, estudados, etc. E isso também não me qualifica em nada, o que qualifica é o meu sistema de me entregar e crer. Então, as pessoas falam assim, Fabrício, meu Deus, eu queria um fenômeno, como que você explica? Vamos lá. Nosso corpo fala. Começa por aí. A palavra é o pensamento materializado. A palavra não se pega. A palavra se absorve e o nosso corpo reage. A ordem que recebemos do chefe, da mãe, do pai, não faça isso. O não que recebemos numa relação, num relacionamento da própria vida, nos embute de atitudes e ações. Então, já começa, olha isso, nós produzimos algo, materializamos o pensamento foneticamente através das cordas vocais e cantamos uma canção que tanto nos liga a outros mundos. Qual a canção que você mais gosta? A música que você mais gosta? A sua number one. A number one, cantada ou instrumental? Cantada. Cantada. Que pergunta difícil aqui, gente. Pergunta difícil. Eu preciso responder agora. Pá. Vou colocar aqui, então. Vamos ver. Você gosta de... bom pegar assim pela, né? Vai. Agora, gosto muito de Battery da Metallica, pronto. Então pronto. Battery. Aquela frequência emanada pelas vozes, que toda voz é uma frequência diferente. É uma modulação do ar que sai vibrado pelas cordas vocais, invisível. A gente não pode pegar o som nem nada, a gente embute, absorve ele nas nossas sinapses e ondas cerebrais e desperta em nós o sentir. Então, aquela frequência mexe com você. Ela te induz a um estado de regressão, a um sentimento ou pessoas, a um sentimento de anulação ou de expansão. Então, tudo que falamos já começa por aí, é sagrado e divino. O nosso corpo consegue materializar e produzir vida, consegue, através de atitudes, materializar os sonhos. A gente tem a mania de ficar procurando na espiritualidade, no divino, eu quero achar o feijão mágico para plantar e com a gança dos ovos de ouro colher o... Não. Deus nos dá todo dia o despertar e a chance, como dizia o Chico, de escrever um novo capítulo no livro da vida. Todos os dias a gente pode materializar algo sagrado ou autodestruição. Esse fenômeno, por exemplo, uma vez a Kiss FM me perguntou qual que é para colocar no site deles a minha música favorita. De bate-pronto eu tinha escolhido The Show Must Go On, do Queen. E é interessante que algumas músicas parece que você revive algo que você não lembra, mas só consegue sentir. Esse fenômeno eu sempre busquei saber o que é, né? Ou seja, a The Show Must Go On, do Queen, eu dei uma porrada no microfone? É isso? Não? Não? Então na próxima vez eu acerto. Ela me faz viver algo que eu não sei o que é, mas eu consigo sentir. Será que a gente tem algum espaço na nossa memória de vidas passadas que a música consegue nos fazer encontrar? Comprovadamente, eu brinco sempre que a gente não herda muitas heranças positivas, a não ser que seja pensar que dinheiro, alguma propriedade, mas a gente herda muito negativo, a gente herda doença, quem tem diabetes na família, o avô se manifesta na gente, por aí vai. O que é isso? Memória e código genético. Então, se o nosso DNA consegue replicar, traz a memória genética de um antepassado, por que não podemos relembrar, como descendemos de material genético de um ancestral muito distante, de vários ancestrais, por que não podemos também herdar as memórias e atitudes
das existências deste próprio corpo. A alma, a consciência é algo totalmente diferente, mas uma das teclas que eu sempre bati muito na TVP, nas terapias vidas passadas, é que a gente pensa que eu nasci, mas ancestrais na qual não conhecemos, descendemos deles. Então a gente carrega a memória e as emoções. Por isso que às vezes quando você tem um déjà vu, quando você se identifica, nossa, e você descobre, meu bisavô também gostava disso, meu bisavô gostava de biscoito maisena com leite no pires e comia, eu sou o único que herdei isso. Quem não lhe diz que você pode ser a reencarnação ou a continuidade daquela existência? Então, existem músicas e frequências e palavras-chave que ativam esse sensorial, essa memória que a gente não consegue descobrir de onde é. Então, eu não acredito assim, vidas passadas no sentido que todo mundo só... Inclusive uma história interessante. Uma vez eu estava no Chico Xavier, e estava aquelas madamas... Peraí, vou materializar um café, ó, peraí, ó. Fiat Café, olha esse momento é só aqui no Frequência Rock Talks. Olha a tecnologia, ó, olha isso aqui. Corta pra mim, Michael, corta pra mim. Pronto, aí, ó, viu? Tá vendo? Agora corta pro Marluz. Tá na mão dele. Eu tomo café, café é vida. Enquanto o Marluz, só lembra que você estava contando a história de Chico, tá? Porque eu vou contar... Já tomou? Já só os golinhos. Então tá, eu queria contar uma história com você de materialização. Uma vez eu estava no Chico, final dos anos 90, 95, 96, e umas madames de sociedade chegaram, Chico, eu fiz a regressão de vida, eu fui uma princesa... E ele assim, com o olhinho assim, minha filha. E eu sentado, eu ficava igual o Pedro Bó. Eu sempre, quando estou inteirado com alguma coisa, eu fico com a boca aberta assim, ó. E eu olhando, sempre, Chico, ele me chamava de menino grande do coração mãe. Daí eu assim, Chico, porque eu fiz e olha, eu descobri isso, que eu vivi lá no Nepal, que eu vi. Ele minha filha. E eu. E você, Chico? Minha filha. Das do passado eu nem penso. Eu sei que eu vim do umbral. Aliás, todo mundo aqui, senão a gente não estava aqui de novo para aprender. Cara, não ficou uma alma viva ali, foi uma saindo, outra sendo igual bater perto dos pombos que saem voando, e eu fiquei assim, ó. Nossa, olhando. Então, a gente se preocupa muito, às vezes, e no meio místico esotérico, eu bato nessa tecla, não é julgar, não é isso, mas a gente se preocupa muito com o passado, quer entender no passado aquilo que a gente está vivendo hoje. O passado é um professor que acessamos e trazemos o que é bom e largamos o que é negativo. Porque para que a gente vai trazer o bicho-papão do passado? Já foi. O importante é o futuro que está sendo escrito agora. O amanhã está sendo escrito nas atitudes do hoje. O importante é ter consciência desses erros no passado, que você sabe muito bem. Não interessa de outra vida, é essa vida aqui. O que conta é essa aqui. Sua experiência sensorial, material, carnal, as próximas vão ser resultado do que você está vivendo aqui, do que você está plantando. Então, esquece o passado, larga os relacionamentos, medos, incertezas e as experiências negativas e constrói o amanhã no hoje. E é bonito isso que você falou. Imagina só, você que está assistindo a gente, que eu não sei se você já fez algo aqui, mas eu vou pedir nesse exato momento. Você que está me assistindo, é muito importante esse meu pedido. Você vai agora clicar aqui no inscrever-se no nosso canal. Se inscreva, já ative aqui as notificações e logo após você assistir esse episódio, você vai compartilhar essa frequência, compartilhar esse episódio. Da mesma maneira que está sendo importante para mim, para você, para outras pessoas, esse conteúdo também vai ser muito importante. E, aqui a gente ainda vai falar sobre Renato Russo, essa amizade incrível que o Marluz teve com ele, diversos outros assuntos, rock, sempre, com certeza, mas agora eu vou compartilhar uma história de materialização que eu tive com o Marluz. Estava eu aqui, nesse ambiente mágico, aqui onde nós gravamos o podcast, e encontro o Marluz a primeira vez, e Marluz segura na minha mão, faz alguns movimentos, e enquanto você fazia isso, Marluz, o meu corpo estava pegando fogo, estava pelando por dentro. Ele materializou um anel com um rubi vermelho em cima, nunca vou esquecer. Coloca no meu dedo. Lembro que eu fui para casa que parecia que não era eu, parecia que eu estava me reconectando com o meu que eu tinha perdido, que encontrei, ou era aquele eu que eu deveria
estar usando já há muito tempo. O que aconteceu comigo? E depois esse anel, só para aqui esse mesmo anel, ele evaporou. Depois de uns dias eu queria entender o que aconteceu. Sincronicidade no momento que você recebeu a carta. Eu digo que a materialização, todos que recebem têm essa epifania. É uma expansão de consciência e energia porque você vê algo que nunca a realidade imaginaria ver, porque você vê um fenômeno acontecendo, realmente é uma experiência única, e eu sempre brinco assim, se acostuma, não leva isso como é algo extraordinário, mas a energia manifesta de cada objeto que é materializado, e já foram milhares durante a minha vida, milhares, são dezenas, são centenas a cada mês que eu entrego. Eu posso estar andando na rua, no avião, como já aconteceu várias vezes, mas na hora que você recebeu aquilo que era só seu, foi um reencontro de consciência. Ali foi o que eu chamo de epifania energética. Você tomou um choque de energia. Porque, na verdade, o seu ectoplasma é que produziu aquilo. Eu sou o médium na qual a minha capacidade, a minha energia dá o start. Por que eu entrego para cada um objeto específico? Alguém que é ligado a um panteão, se alguém que é judeu recebe escrito hebraico, se alguém que é árabe recebe em árabe. Alguém que é católico recebe do santo que é de devoção. Alguém que é de um culto afro-brasileiro recebe um que tem a ver com o orixá. Cada um entra... Não sou eu que crio, não sou eu que julgo, é a sua energia. Então, naquele momento, quando eu te trouxe, você foi colocado o anel, aquilo te pertencia ou ainda pertence num nível de energia que só você tem que entender. Só você, a carta é sua. Por isso, da onde vem o termo carteiro? Depois eu conto. Foi o Chico que me deu a minha carta de alforria. Porque eu tentava entender qual era o significado. Como? Eu não sei nem o que está escrito. E aquele choque de energia foi te trabalhando e ele cumpriu a missão dele. Ele literalmente desaparece. Você nunca mais vai achar. E, em alguns casos, ele aparece novamente. Eu tenho uma grande amiga, Kate, ela esqueceu um solitário que ela recebeu num hotel, ligou para o hotel, não tinham encontrado nada, ela tinha certeza que... E ela desesperada, me ligando, por favor, faz aparecer de novo, por favor. Eu falei, não vou fazer isso. Ela fez isso por 3 vezes. E aqui em São Paulo, era em Nova York, hotel em São Paulo, ele se materializou na mesa de cabeceira dela. A Ana Sharp tinha uma história também da aliança que se materializou na pia do banheiro, mas isso não é merecimento nem uma luz, isso é a sua conexão. Se você entender que ele tem que voltar, ele volta. É assim que funciona. Para quem está assistindo a gente agora, Manluz, nesse exato momento, todos têm essa frequência, todos têm o ectoplasma, todos conseguem, as pessoas o quê? Só não têm o conhecimento de como atuar essa energia, como atuar esse ectoplasma na vida delas. Todos nós somos médiums, somos mediadores, somos mídias. Vocês que escutam a Rádio Kiss, eu sou da época que eu tinha um duplo deck. Aliás, eu tinha gravador de rolo, que vocês nem sabem o que é isso. Eu tinha duplo deck. Eu tenho um da Kenwood, que ainda é de porta de vidro, que é uma raridade. Você conhece, de inox, que você equalizava, o equalizador tirava... Nossa, eu estou falando de 40 anos atrás. E tinha um gradiente com duplo deck que eu gravava as minhas músicas favoritas em cassete, rodava, gravava, escrevia. Quando arrebentava, era uma cirurgia mediúnica colando com durex. Cirurgia mediúnica. Eu sou dessa época e garanto você colocava durex no buraquinho em cima. Aquilo, desespero, com a caneta Bic rodando. Clássico. BASF vermelho, a laranja. Então, era toda... E eu sempre fui muito ligado à rádio. Rádio... Uma vez eu fui homenageado pelo meu querido Bruno Astuto, na época, porque eu estava num jantar com pessoas, com as damas de sociedade, e me perguntaram o que é fé. E todo mundo nos telefones assim. E eu vou falar de um modo que vocês entendam. O que é fé, o que é espiritualidade? Nós somos esses aparelhos de telefone, os iPhones, esses telefones que vocês usam. Aonde que está a informação disso tudo? Está na memória do aparelho? Não, porque cada um tem uma memória, 126... 124, 256, 512, 1. Onde que está? Está na nuvem. A fé, a espiritualidade, ela habita essa nuvem invisível,
na qual, quando a gente tem necessidade, a gente faz o download do arquivo, o download da foto. Então é exatamente isso. Nós somos seres, aparelhos. Todo médium é um aparelho que tem, por desenvolvimento, por ter nascido com a capacidade, por estar como vocês aí, escutando um programa que traz conhecimento, que traz experiência, que te molda no positivo, a gente consegue desenvolver essa sintonia e faz o acesso do arquivo necessário. Preciso de um milagre. Bota a setinha, download. Preciso de resposta. Agora, se você não carrega esse aparelho, você não pode nem ligar ele. Então, o que é a mediunidade e espiritualidade? Todos nós temos habilidades mediúnicas, mídia. Alguns veem espíritos ou a espiritualidade, outros escutam, outros psicografam e transcrevem, outros emandam, como a onda do rádio, como a onda da nuvem, energia que cura, e cada um tem algo a mais ou algo a menos, mas todos temos esses dons. Cada um tem a sua especialidade, como a sua formação, como a minha formação, como a formação de vocês. Pôr em prática nos traz, obviamente, necessidade de aprendermos. E quando aprendemos, cada vez mais desenvolvemos esses dons. No meu caso, o médium de efeito físico, principalmente de materialização, é raro. Por quê? Porque nós somos dotados de uma capacidade que não é maravilha, não, de produzir o ectoplasma em excesso. O meu ectoplasma, que é o que você tem, que é o que todos têm, que é uma substância como se fosse o plasma sanguíneo, porque ele sai para falecer, exuda, ele sai. Eu, quando era criança, com 7 anos, eu sujava os lençóis de casa e minha mãe, desesperada, não sabia o que fazer, porque o ectoplasma saía pelos meus genitais, saía pela boca, como sai até hoje, que é uma massa branca que já foi estudada, não é saliva, não é saburra lingual, até o nome saburra lingual, para me aprender. É uma massa, uma espuma branca, ela se manifesta só de falar e isso vai saindo como se fosse chantilly. Bom, ele fluidicamente dá o start na hora de um fenômeno e o seu ectoplasma entra, por isso que na materialização eu pego algo invisível no ar e vou fazendo. Eu estou com o teu ectoplasma e ó, toma, segura essa marimba. É sua carta. Que responsabilidade, hein? Total. Que responsabilidade. Mas, de certa forma, é uma liberdade muito grande, porque quando eu estive com o Chico, que Chico não era um ser humano, Chico era um sentimento. Até hoje me perguntam, eu jantei com o Chico. O Chico me trouxe as respostas da minha vida, que eu fui para a Índia com Sai Baba, eu recebi esse anel de Satya Sai Baba em 1996, eu tive com o Trigueirinho, conheci todos os grandes paranormais irmãos meus, mas foi o Chico na simplicidade, com um quartinho que era metade desse estúdio, um banheiro que eu falava assim, Chico, só dá um vaso, um banheirinho verde, se eu dar um pum nesse banheiro explode, ele e ria, eu falava, Chico, não tem... De uma humildade que você abriu o cofre, Chico, o que você guarda nesse cofre? Você pensava que era dinheiro de doação, essas coisas eram cartas psicografadas. Esse é o tesouro, meu filho, esse é meu legado. E o Chico, um dia, eu chorando com ele, falando assim, Chico, as pessoas só me procuram pelo que eu faço. Ninguém pensa o que eu estou sentindo. E chorei muito com o Chico, e o Chico me bota a mão assim e fala, meu menino grande do coração maior ainda, não se preocupe, meu filho, com destinatário e remetente ao conteúdo, não pensa nada disso, só entrega. Você é um carteiro. Aquilo foi a minha carta de alforria, de não tentar entender o fenômeno, mas só vivenciar. Isso aqui não me pertence nada. A minha capacidade que eu tenho pertence a essa existência aqui, mas é divino que é o ser divino que me embutiu dessa missão. Então o que eu tenho que fazer todo dia? Me tornar um ser humano maior, botar meu uniforme de carteiro e entregar as cartas como eu estou aqui com vocês, como eu estou materializando o pensamento do bom e do bem, como eu estou trazendo a vocês a facilidade de ser feliz. Não é fácil. O sistema é mau, mas minha turma é legal. Viver é... Morrer é que é difícil. Já diz a música do Rei, né? Do Renato. Viver é foda, morrer é difícil. Como foi essa relação? Porque a gente falou aqui de Chico, nós vamos criar um quadro aqui no programa do Marluz. Eu conheci, eu vivi, eu aprendi com... Primeiro foi Chico Xavier, que eu sei que ainda tem outras histórias pra gente desdobrar. Mas agora vamos entrar... Renato Russo. Renato era amigo pessoal.
eu me emociono um pouco porque ninguém sabe do lado místico do Rê. Ele tinha um lado místico. Nossa, ele lia, ele jogava. Eu conheci ele através de um curso de tarô que fizemos juntos. Renato era tarólogo? Tarólogo, em 89. E foi uma experiência assim fantástica, porque a gente criou uma afinidade e, para mim, você vê, todos somos iguais. Eu acho que o que me difere muito, e eu não gosto quando vocês aí me colocam num pedestal, porque todo mundo é igual, todo mundo é humano, todo mundo tem os mesmos buracos, fazemos as mesmas coisas, pensamos o mesmo, somos existência física, carnal, matéria. E aí a fascinação do Renato comigo era não só nesse jogral de compulsivamente falar, e o Renato falava e não parava, principalmente se ele tivesse tomado o controle dele, acendido o cigarrinho, e eu falava assim, eu tô indo embora, eu não aguento mais, e a gente conversava sobre tudo, de Nietzsche ao Egito, a tudo, a receita de bolo de laranja, e nos conhecemos nesse seminário. Que ano foi? 89. 89. É. E aí foi uma amizade assim constante que ele me chamava de Amiguro. Miguro, vem cá. E depois me chamava de Luz. Ô Luz, vem cá, acende aí porque tá escuro. E uma das emoções fortes que eu tive foi aqui no Museu da Imagem do Som, aqui. Fizeram a exposição do Renato, no MIS, eu fui convidado, eu só falei assim, tomara que não tenha nada que... E eu sabia que ia ter. Então, quando reproduziram no segundo andar, perdão, o quarto do Renato, tinha uma bancada e o tarô que eu dei para ele. O Lenormand que eu dei para ele de presente estava ali. Eu passei muito mal, tive uma arritmia, comecei a chorar de saudade. E esse era o Renato. E interessante que eu vou falar aqui para vocês, tem uma canção que se chama A Via Láctea. Eu ligava, a gente se falava, como é que você tá? Ainda brincava assim, bicha, levanta daí, para com isso. Eu tô mal, hoje eu tive febre, papai andou comigo, não tô comendo. Fala, levanta, reage. Porque não é você e tal. A gente tinha essas DRs assim de amigo. Não, eu vou te visitar, não quis visita de mais ninguém. E aí tem uma música que é Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mas não me diga isso, hoje a tristeza não é passageira. Hoje eu fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite... Isso era a nossa conversa. Sempre existe uma luz. Aí eu ligava, eu falava, e aí? Sempre existe uma luz. Um mar luz. Exatamente. Você entendeu. Para não me expor, mas sempre existe o Mar Luz, que era essa ligação. E ele falando, hoje eu fiquei com febre à tarde. Deu uma emocionada aqui, pessoal. Não, é difícil falar. Bateu aqui, imagina você. Nossa, e faz falta hoje em dia. Aliás, eu sou muito... Eu sou canceriano e sou muito nostálgico no que se diz respeito à música nossa. Mas música é música, gosto é de cada um. Mas nós vivemos uma época maravilhosa e que bom que ainda existe uma rádio que toque o que realmente, para mim, é música. Nossa, outro dia eu estava escutando... E o engraçado, olha como o universo se conecta e te traz a resposta. Quando você menos espera... E hoje em dia a gente não tem mais o aparelhinho de rádio. Tem os Alexa, que é uma coisa maravilhosa. Eu já acordo com música. Uso muito. Eu boto as rádios e quando eu quero nostálgico... E aí eu estava... Precisava, assim, dar uma limpada no emocional. Claro, eu sou humano. I'm only human, blood, flesh and pain. Born to make mistake. La, la, la. Toca The Man in the Mirror, do Michael Jackson, que é a música, para mim, mais sensacional de todas, que fala do homem no espelho ali, que somos todos um olhando para o outro. Nossa, foi uma resposta, eu entendi ali e comecei a escrever e canalizar. Então, música, se a gente passa a pesquisar a etimologia das religiões, como é que a gente se conecta com o divino? Com música. Música, dança e comida. Música, dança e comida. Por isso que a mitologia africana é lindíssima, porque os orixás, os deuses, os espíritos se manifestam dançando e comungam com a gente, né? Eles comem, a gente come a comida sacralizada. É lindo. O orixá do fogo, o orixá do vento, o orixá da água, tudo com música e movimento. Então, música é emoção. Nossa, exatamente. Sou de Xangô. Agora, é interessante porque eu queria até, por favor, Malu, você mandasse um abraço aqui. Quero mandar um abraço a todos da Associação Consciência Cultural,
já há um ano. A gente vem trabalhando junto à cultura rock da cidade de São Paulo e as pequenas cidades, capacitando, qualificando, conversando e unindo esses músicos e mostrando que, além de eles tocarem o estilo que eles gostam, eles estão lá compondo, expressando seus sentimentos, suas angústias por meio da música, mostrar a potência transformadora que cada banda é. Então a gente tem esse trabalho com mais de 1000 bandas hoje na cidade de São Paulo. Nossa, a vocês Da que Associação têm os seus Consciência Cultural. sonhos, vocês músicos, vocês a nova geração, É nova isso. leva, não desistir nunca. O sonho, ele não se realiza, o sonho se cultiva, se germina. Eu, quando as pessoas fazem aniversário, eu coloco sempre assim, sonhos germinados para vocês, porque sonho é a semente do desejo, da intenção e da vontade que se manifesta e a gente materializa. Então, vocês que estão começando agora, cultivem os sonhos, adubem esses sonhos para eles germinarem com foco, com força, com determinação, com fé. Todos os dias acreditem que vocês vão brilhar, porque esse é o segredo da vida. Se a gente desistir no primeiro percalço, eu estaria morando, acho que, num monastério, se fosse por mim, de cabeça raspada, sem contato com a humanidade. A gente não pode desistir nunca. O que acontece, a gente falando aqui de ectoplasma, então aqui deixei meu abraço para todas as bandas da Associação Consciência Cultural, parabéns por tudo que a associação vem fazendo, parabéns a todas as bandas por acreditarem que tudo pode mudar e as pessoas querem uma transformação na sua própria carreira, o que todo mundo está lá na associação buscando, mas olha o que vocês já alcançaram. Vocês alcançaram uma transformação coletiva, onde todos, a partir dessa conquista coletiva, vão se dar bem de maneira individualizada, porque o terreno vai ficar mais fértil. Então, parabéns pelo movimento, parabéns pela Como é que manifestação funciona esse cultural. trabalho? As bandas se juntam, nós palestramos para diversas bandas. Eu dou de presente uma palestra motivacional para vocês lá. Eu vou lá falar sobre o germinar dos sonhos. Meu Deus. Eu acho válido. Agora... Essa é a missão nossa. Isso é levar, isso é entregar as cartas. É isso. A gente tem que levar à luz, não é a nossa história, porque eu não sou exemplo para ninguém, né? Com esse corpinho. Se bem que eu emagreci agora 12 quilos. E não foi aqui, eu tô sabendo que não foi a injeção. A é injeção. Sem açúcar, é consciência. É todo mundo me parando lá em Goiânia e você tá tomando... Não, tô tomando outra coisa, porque a responsabilidade da vida me fez tomar. Então é isso. E não vou levar nada. Alguém aqui já viu um carro funerário rebocar um cofre? Não. Nem a nossa roupa a gente leva. A matéria se decompõe, o sapato fica ali, a roupa está lá velha e rasgada, não levamos nada. O que leva, o que perpetua e nos torna imortais é enquanto se lembram da gente. Então, esse acho que é o meu maior legado, não é a joia que eu recebi do Marluz, o fenômeno, não. É a palavra materializada, é abraçar um por um, às vezes 300, 500, 700 pessoas, escutar cada um e transcrever uma palavra. Olha quanto... Existe um filme lindíssimo, chama Lista de Schindler, que no final o Oscar Schindler, desesperado assim, eu poderia ter salvado mais, Sim. Eu poderia ter trocado esse relógio por mais 5 pessoas. E aí vem o Rabi e fala assim, quem salva uma vida, salva uma geração. Nossa. Então, a cada jovem que eu quero ir conhecer lá da associação, que assimile aquilo, quantas gerações a gente não está levando? Pô, o cara falou que é pra gente, aquele gordo lá daquele tamanho grandão, falou pra gente, ó, continuar em frente, que a gente é um presente lá pra turma, só marcar. Obrigado, escutou, pessoal? Parabéns a essas conquistas que a gente vai conquistando. E pra gente é um prazer. Colhendo. Obrigado, Lulus. Colhendo. Claro, a vida é uma eterna semeadura e um cultivar. Quem planta rosas, colhe rosas. Quem planta pimentas, não colhe morangos. Esse é o segredo da vida. As pessoas... E é uma resposta até meio cretina. Isso, olha, Itália, Portugal, Europa toda, México, onde me encontro, América Central, onde me encontro. Marluz, qual o sentido da vida? A minha resposta não é irônica, é real. Vai em frente. Pronto. Acabou. Você que escolhe o caminho, se você vai pelo centro, esquerda, direita, se você vai parar, se você vai atravessar a rua, é você que faz o caminho. São as suas necessidades e atitudes que te conduzem no adiante. É o ser humano, é o ser uma pessoa cada vez melhor. É o não ter raiva e ódio, é o perdoar para ser perdoado. São Francisco, Chico, já nos falava. O ódio e a raiva é como uma pedra de carvão nas mãos. Se está apagada, suja.
E quanto mais você passar, mais você espalha. E se está acesa, queima. A raiva é o inquilino, filho da... que não te paga aluguel no teu pensamento. E a preocupação é ocupar previamente com algo que nem aconteceu. Ai, meu Deus, o julgamento. Ai, meu Deus, nem aconteceu ainda. Você está, em vez de buscar a solução, você está alimentando o problema. Então se liberta disso. E entrando numa frequência que absolutamente, que nem é sua, que você absorve, algo que fez uma grande diferença na minha vida, quando eu penso assim, peraí, gente, esse raio de sol que eu estou recebendo aqui, ele já passou 8 minutos, o sol já está 8 minutos na frente. Então, assim, essa questão do tempo que você fala, eu vou fazer o que tiver aqui. Buscar o meu conhecimento que me liberta e viver esse momento. Lembrem-se sempre de que o mal que te fizeram está em quem fez. Se a pessoa fez o mal a você, você não vai reagir fazendo mal à pessoa porque está em quem te fez. Você vai se tornar igual. Todo mundo está ouvindo agora a questão do cãozinho Orelha. Orelha. Eu vi uma da Mônica de Medeiros. Muito triste. E eu estou decepcionadíssimo cada vez mais, porque agora eu sou avô. Avô? Sou avô. Minha netinha Maria Amélia é a minha riqueza. Mas eu sou o pai, avô, e tem tantos filhos espirituais que eu adoto todo mundo, mas eu vi uma série de espiritualistas espraguejando os meninos, excomungando, fazendo feitiços e ritos, e eu olhei só para cima e falei assim, pai, eles não sabem o que fazem, perdoa essa turma, pai. Porque na medida que eu estou desejando morte, eu vi desejar morte para os meninos, eu estou sendo pior do que eles. E aí vem a pseudo-hipocrisia humana, quantas orelhas estão morrendo de fome, em vez do pessoal estar compartilhando, vai fazer o bem pela orelha, sabe como? Alimentando o cão que está na porta do teu prédio, da tua casa. Em vez de você ficar na hipocrisia, tem que morrer, tem que matar. A justiça dos homens irá acontecer. Se não acontecer, a justiça divina da causa e efeito, que é imbatível, irá acontecer também. Agora, eu alimentar e perpetuar o mal, desejando a eles... É o oposto do que vai. É claro, e espiritualistas, com ritualista, com uma hipocrisia, com uma maldade, que é pior do que a dos meninos. O Orelha agora se tornou um santinho protetor de todos os animais. Como eu tenho minha Chica, minha gata aqui, ó, tatuada com uma auréola, que minha casa tem foto da família toda da minha gata. Porque é família. Porque é família, claro, mas a gente se penalizar dói. Reclamar dói, mas entrar na vibração do mal feito, a gente se torna o próprio mal. Por isso que eu falei, vocês que passaram, alguém te fez mal, libera isso. Entrega para o divino. Se eu planto rosas, eu colho rosas. Para quem planta pimenta, vai colher o quê? Então, eles vão, infelizmente, sofrer a lei da causa e efeito. É interessante, né? É muito rico isso que você falou, Maluz, porque a gente vê hoje uma sociedade dividida, onde o apontamento de dedo é intenso, onde a gente vive sempre a frequência do outro, parece que a gente não está nunca a favor de alguém. Perdão, nunca a favor de alguém. A gente sempre está contra alguém, por isso estamos a favor de alguém. Mas é primeiro contra. Eu vejo famílias se separando por causa de esquerda e direita. Eu vejo grupos aonde saem brigas, aonde o irmão deixa de falar com o irmão, o filho deixando de falar com o pai, porque é um partido, porque é isso, porque... Jesus, o nosso mestre, na hora da crucificação, olha para o lado e vê Dimas, o ladrão, e fala assim, tu tá comigo? Tô. Então tu tá perdoado, vamos embora. Tu vai ser o primeiro a estar no reino do céu hoje comigo. Dimas, o ladrão crucificado, o bom ladrão. Então se Cristo perdoa a todos, quem somos nós para decidir? Olha, o presidente A, B, C, para, todos, e eu conheço, eu não vou dar nomes, eu conheço todos os lados da política brasileira, eu já tive com presidentes e ex-presidentes, eu conheço todos. Todos não, porque eu não sou tão velho assim. Já estava aqui, cara. Muitos políticos batem a minha porta, políticos grandiosos batem a minha porta e eu não atendo. Todos são corruptos, todos são, infelizmente, corruptíveis. Não existe. A boa intenção, ela vai até o momento de posse. Não existe nenhum que possa botar a mão no fogo. Não existe. Não existe. Aquele que tem teto de vidro, que atire a primeira pedra.
Sabe por que a gente está aqui? Porque há 2026 anos atrás, a gente com certeza estava lá na frente, lá no Sinédrio, assim, crucifica, crucifica, crucifica. Por isso que a gente está aqui para aprender. E hoje continuamos a crucificar pessoas, crucificar atitudes, a tentar dizer que o Deus A é melhor que o Deus B. Eu perguntava para minha mãe, mãe, quando que Jesus vai voltar? Ela me falava sabiamente, meu filho, ele volta todo dia. No pedinte que tem fome, no choro da criança e no animal abandonado. E a gente todo dia crucifica ele. E é verdade. Que sábia a vossa mãe. Todo dia Que a gente... sábia. Todo dia a gente crucifica. Passa na Cracolândia, vem alguém batendo. Ah, sai daí, olha aí, vai usar droga. E se for um teste? E se o próprio Orelha foi um teste para esses meninos com meio a isso tudo de mal não se tornarem almas conscientes? Quem somos nós para julgar? As famílias ali em desespero deles, claro, os pais protegendo, quem sabe não vão se tornar almas iluminadas e falar, meu Deus, que monstruosidade é essa, mas eu não posso perpetuar como um monstro. Vou mudar? Então Deus nos testa a todo momento. E a gente continua a crucificar o Cristo e o próximo todos os dias. E é interessante, né? Porque eu estava conversando com uma amiga muito querida e falava que... Eu conversava isso também com a minha mãe, sobre as pessoas para quem eu quero deixar um beijo. As pessoas que hoje, devido a essa frequência que eles entraram de polarização, de divisão, de ódio, de hater, de um contra o outro, como eles saíram assim de maneira estrondorosa da frequência dos seus objetivos, da frequência do seu processo de evolução, o como saíram, como deixaram isso. Qual que seria uma causa e efeito disso? Ela tem essa retirada de frequência? Eu sempre digo que o bem vence o mal. Não importa se aos 45,5 do segundo tempo, o juiz botando o apito, o bem sempre vence o mal. Deus é o justo juiz. Ele é quem vai analisar cada caso particularmente, de quem saiu da frequência, de quem ficou, o porquê que saiu. Ele que vai pesar o nosso coração e intenção. E o nosso advogado, o nosso defensor é o bem. É o bem que fazemos. O nosso professar daquilo que aprendemos é quem irá nos defender ou nos mostrar se vamos ganhar ou não, né, a absolvição desses pecados ou desses medos diante do divino. O que eu vejo hoje em dia é muito complexo isso. O mal se veste na pele de cordeiro. Então, existem muitas energias que vêm só para confundir. Existem muitas energias que vêm só para deturpar a verdadeira mensagem. E, infelizmente, eu já caí também. Eu sou humano. Por isso que eu estou falando, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque a responsabilidade aqui é minha. Eu tenho que me policiar e vigiar todos os dias, porque o horário de vigiar do Cristo, que ele nos ensina, é para a gente ficar cuidado, porque, ó, eu quero entrar. A gente tem que dizer não. Eu vejo na modernidade, porque hoje em dia todo mundo tem acesso ao que quer. Na minha época, era a revista Planeta todo mês. Era material muito seletivo, que um emprestava um livro para o outro traduzir. Espiritualidade tinha que ser vivida. Hoje em dia, vocês têm as informações. E eu vejo muitos irmãos e irmãs não percebendo as estratégias do mal. Vou só resumir uma coisa para vocês, do coração do Marluz. Se divide, não é positivo. Porque Cristo é o maior amor fraternal. Perdoai, amai uns aos outros, perdoai 77 vezes 7. Olha a matemática quântica disso. Se divide, não pode ser positivo. A gente está aqui para unificar. Você já imaginou nesse coletivo que é a humanidade, se todos tivéssemos não um líder nem nada? Porque líder é o divino, mas um pensamento da comunhão, da perfeição, da integridade, de respeitar todas as etnias e vertentes espirituais, mas infelizmente isso é uma utopia, isso vai demorar muito. A gente está aí se matando, querendo matar uns adolescentes filhos da mãe, porque na minha concepção uma camaçada de palmada, que não pode nem falar isso agora. Hoje não mais. Eu fui criado com a minha mãe me olhando assim, e a mão do meu pai já era algo que já desmaterializava qualquer coisa. Qualquer coisa.
Educação, né? É o berço. A raiz, a árvore só frutifica e é forte se a raiz é profunda. Você acha que a gente falou muito sobre o mal aqui, depois eu tenho uma pergunta bem capciosa para fazer, mas você acha que o mal tem alguma importância no processo de evolução? Eu até falei antes aqui, o mal, ele é complementar. Na verdade, se a gente pega uma usina nuclear que ilumina uma cidade com 300 mil habitantes e uma bomba atômica, a energia nuclear é a mesma. Só que, num lado, ela é útil, ilumina a cidade, e no outro, destrói a mesma cidade. Então, o mal e o bem são opostos de uma mesma energia, que é a sua vida, que é a sua escolha, que é o seu poder mental. Você decide o que você vai fazer. Você decide se você vai fazer o mal ou bem a uma pessoa. O mal, como energia, ele trabalha para te mostrar. A sombra existe para mostrar onde tem luz. Isso é fato. A luz existe para mostrar onde tem sombra. A gente olha aqui, ó, a gente tem sombra. A luz muito grande, a espiritualidade, a conexão, nos mostra as sombras internas. E o mal, a ausência, te leva a procurar aonde tem luz. Eu li em 79, não vou falar a data não, porque eu só tenho 20 anos. Sim. Eu falei que a gente tinha, você era mais novo que eu. Quando eu cheguei aqui. Nossa, meu filho, você quase... É Só não vou dizer neto. Aí o que acontece? Eu li Tolkien, The Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis. E aí o Tolkien tá com... O Gandalf está com o Frodo nas minas escuras de Moria e vem o Sméagol, meu precioso, porque o desespero dele era a posse, era achar o anel. E aí o Frodo quer matar o Sméagol e o Gandalf, o mago sábio, fala, meu Frodo, até o mal tem o porquê de existir, não faça isso, não retribua o mal com o mal. E o Frodo guarda a espada. No final do filme, da sequência do filme, da trilogia, o Sméagol come o dedo do Frodo, tira o anel e começa a pular. Eu consegui! Na ambição, na ira e na posse. Consegui! E cai para trás e cai dentro da montanha. E ele é derretido na lava junto com o anel. Então o mal, naquele momento, além de trazer a consciência para o Frodo, ele, no final da história, foi o grande salvador, porque a ambição e o ego fizeram com que o mal se anulasse. Então, o momento escuro que você tem na sua vida é para mostrar a você que você tem que acender a luz. O momento de dor que você vive é para mostrar a você que você tem a necessidade de se curar. E nesse momento, Maluz, porque às vezes nós tivemos um programa muito interessante na rádio, onde nós falamos, e foi uma playlist maravilhosa, né? Foi uma playlist sensacional que nós tocamos nesse problema, sempre um rock que edifica. Esse mal que é apresentado, que ele é apresentado para você, ó, como que você vai lidar com isso? Ok, você resolveu o problema da mesma situação que você resolveu daquela vez? Não era essa. Então eu vou ficar voltando, tá? Ele volta, ele fica voltando até você falar, opa, veio a luz, acordei, Claro, exatamente. É por isso que as coisas se repetem na nossa vida. Claro, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura ou causa um desmoronamento. É assim que funciona. Então aquela tecla ali, ó, é para te mostrar que a solução você que tem que encontrar, você que tem que buscar. Ai, as portas estão fechadas da minha vida. Pula a janela. Olha para o lado e vê a janela aberta. Ai, meu Deus, tá todo mundo lá fora e eu não consigo abrir a porta, tá todo... Deixa de ser bobo, tá preso numa situação que às vezes é o próprio universo falando, não vai por essa porta, não vai, e pula a janela. É assim, essa é a facilidade da espiritualidade. Quando a gente está integrado e se entrega no todo, a gente percebe o tudo. Mas era assim, né? Vê os códigos da Matrix, mas é assim. A gente julga muito próximo. Por exemplo, a gente estava falando aqui do Ozzy. Eu senti demais a morte do Ozzy, porque todo mundo viu o Ozzy comia morcego, músicas, né, um rock às vezes meio dark, aquela coisa. E era o cara mais doce fora, que para quem via, porque tinha um seriado The Osbournes. The Osbournes, né? Ele vivia com os cachorros, ele lambia a boca dos cachorros dele, ele pintava colorido. Ele sabe os quadros dele meio psicodélicos, assim, ele gostava de andar pelo jardim, cultivando as florzinhas dele, e a gente julgava ele só pela aparência que nos é mostrada. Então a gente tem mania de julgar o próximo, a gente tem mania de apontar o defeito alheio e esquece de olhar o próprio rabo. Vamos se olhar no espelho mais, vamos agradecer pelo que temos. Você só chora pelo que você não tem. A gente só reclama pelo que a gente não tem. Você só chora... Pelo que não tem, né?
Eu não tenho o Porsche que eu queria. Não tem nem garagem para guardar. Eu não tenho a fulano ou fulano. Você não tem nem a si mesmo. Porque quem depende de amor externo e sofre por isso é porque não tem amor próprio. Então, mas a partir do momento que você agradece pelo que tem, tudo isso você consegue alinhar e conquistar. Então, uma coisa que eu deixo para vocês aqui de aprendizado: agradeçam sempre o fato de estarem vivos, de acordar a cada dia, porque se você vai no INCA, se você vai realmente ver uma pessoa com cuidados paliativos, eles estão lutando por mais um dia de vida. A gente reclama, que dia horroroso. Agradeço por poder beber água. Quantos estão na fila da hemodiálise ali no transplante renal que tem que molhar a boca com algodão e a gente pode beber um copo d'água? Agradece pelo que você tem. Agradecer significa agradar o ser divino. Agradecer, agradar o self. Quando você agradece, a frequência, claro, a frequência manifesta da gratidão, ela alinha qualquer tipo de ambição, de ego, de medo, de posse, ela te equilibra. O agradecer todo dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Você agradece pelo pão? Você agradece pelo... As pessoas querem camas com dosséis em castelos, mas não agradece a cama que dorme. Não agradece que seu aluguel, mesmo tão atrasado, você está dentro de casa. Que você conseguiu pagar a sua casa a duras penas, mas você não esquece de agradecer. Vem com essa hipocrisia que eu agradeço. Não, é todo dia, é constante. É frequência, que é energia alinhada e manifesta, e pensamento. Começa agradecendo em vez de reclamar. Sabe que para você, então, agora é aquela hora que eu vou falar de novo, você que já colocou, sabe? Eu sei que você aí, alguns estão assistindo, já pega, já bota no meio do vídeo, já para ver do que eles estão conversando. Então, para você que está chegando aqui, chegou até essa hora e ainda não ativou as notificações e deu subscribe, inscrever-se, faz isso agora, ativa também as notificações para receber o aviso prévio dos capítulos, dos episódios que vão vir ao ar. Meu convidado hoje aqui é o Marluz, maravilhoso, um papo que para mim passou apenas 3 minutos. Você sabe que você estava falando do Pai Nosso, Marluz, e tem um momento no Pai Nosso que é que para mim é uma das orações de conexão mais fortes que existem, que é o "e não nos deixei cair Em tentação". Em tentação. Você sabe que em algumas leituras que eu fiz, tem até um livro interessante do Beto Roden, Metafísica do Cristianismo, que ele fala, tem um momento muito interessante, que dá a entender que não é "e não nos deixeis cair em tentação", mas sim, devido às traduções, por que a gente não pensa em "e não nos deixeis cair frente às tentações"? Porque as tentações virão. Veio também no JC. 40 dias, 40 noites ali. Eu imagino eu no lugar do mestre ali, as sombras iam me mostrar Coca-Cola, bife mal passado. Ai, meu Deus, eu não ia conseguir. Nossa Senhora, o bolo que mamãe fazia, eu não ia conseguir, confesso. Porque eu sou Qual bolo mamãe fazia? Qual todos, sabor? Mas a torta de nozes da minha mãe era imbatível, cara. Não dá. Fazia. E o bolinho de chuva, de tudo, né? Comida de mãe. Comida de mãe. Você falou do tempo. Tempo é invenção humana. Tempo é necessidade métrica de termos o controle da hora, o controle do dia. O tempo é uma invenção que conta a nossa existência. Estamos numa contagem não regressiva, mas a gente tem um dia a menos. Todo dia que se passa, o parabéns devia ser diferente para trazer consciência a gente. Porque parabéns para você. Muitos anos de vida. Não, a gente tem menos anos de vida. Cada ano que você envelhece é menos um. E olha o que você está desperdiçando. Se eu perguntar a todo mundo aqui, você voltaria no tempo? Queria voltar no tempo com a consciência de hoje? Todo mundo vai dizer sim. Você iria fazer coisas diferentes? Todo mundo. Então faz agora. Faz agora enquanto tem tempo. Enquanto tem tempo. Agora, o tempo sensorial é a máquina do tempo. O tempo sensorial é eu falar aqui e me lembrar da minha mãe. Lembrar do cheiro da casa, lembrar do que é bom, a dor. A dor é o professor que nos regula e nos mostra que algo tem que ser transformado ou extirpado de nós. Para que a gente alimenta a dor? Eu prefiro alimentar o amor. Então quero a honra aqui que nós vamos ter nesse momento. Eu me mexo muito, né?
qual foi um momento que você pode compartilhar com a gente? Um momento que você fala, esse momento foi transformador na minha vida. Porque caso alguém esteja passando por um mesmo momento, mas eu digo transformador a partir de uma dor, Marluz. Caso teve, viu? Às vezes não teve. Mas um momento que você fala, esse daqui eu entendi como as coisas funcionam. Essa situação. Muitas dores, como ainda tenho, como se manifestam todos os dias como desafios, mas eu vou falar de uma experiência. Eu levo isso que minha mãe me trouxe como resposta. Jesus volta todos os dias no cão, faminto, no pedinte e no choro da criança. E a gente crucifica ele todos os dias. Eu estava em Moema, aqui em São Paulo, dentro do meu carro com meu filho mais novo, e a gente estava passando um cruzamento, nisso para o carro, e na frente do outro carro aparece um rapaz com uma camisa social muito surrada, segurando um caramelo, um cachorro caramelo, e ele era moreno, bem escuro, com os cabelos bem ondulados, ele parecia o Cristo da série The Chosen, mas esquálido, faminto. Adoro essa série. Ele olha assim, com o cachorro no colo e faz assim. E abaixa. Aí eu pensei comigo assim, nas minhas caramelas, pô, será que é espírito? Quando eu olho para o lado assim, Mateus, meu filho está chorando, falando assim, pô, pai, ele está com um cachorro. Falei assim, pô, peraí, tem 28 anos, é pai agora, mas para mim é eterna criança. A criança chorando, o cachorro e o faminto. O que vem pelo universo? Mateus, para o carro ali. Ele parou, veio do meu lado e falou assim, você tem como nos ajudar? Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha na bolsa, eu uso uma pochete, dei para ele e falei assim, compra para você e alimenta todos os teus aí. E dei para ele. No que ele pegou, ele nem olhou quanto era. Ele olhou assim, pai, eu consegui. E deu um sorriso. O cachorro caramelo tinha olho de gente. E esse rapaz cheirava, mas cheirava tão forte, que naquele momento ele, com o cachorro, que ele me puxou para janela do carro. O Mateus chegou e me deu um beijo na testa. E saiu com o cachorrinho dele. Foi. Naquele momento eu tive a certeza que Cristo não cheira rosas. Ele cheira a ferida do doente. Ele cheira a fome. Ele cheira a dor. Foi a maior experiência que eu tive na vida. Eu encontrei Cristo num sinal de trânsito, pedindo aqui. Ali foi a maior experiência que eu tive na vida. Eu liguei a câmera, eu falei... Cristo não cheira rosas, ele cheira a fome, a dor, é ali que ele está. Chego em casa, eu tenho um grande amigo que é grego, que é o Dr. Leandros. Um abraço para o meu irmão, que é otorrinolaringologista. E ele foi à Grécia, e eu ganhei muito presente, e me deu um envelope. E tudo que os presentes, às vezes eu nem abro, confesso, não fico chateado para dar tempo, mas às vezes quer dizer, eu botei no closet, na minha prateleira de presentes. Estou eu tirando a camisa que estava impregnada com o cheiro do rapaz, tirando, e faço assim para colocar no cesto. No que eu faço, a mão bate e cai o envelope. Parece desenho animado, filme. Que esse meu irmão Leandro tinha me dado meses antes. Não me mata, Leandro. Falei, pô, o que é isso? E a camisa com o rapaz, é aquilo na minha cabeça. Quando eu abro o envelope, era um ícone grego de um Cristo esquálido, com a mesma feição do rapaz e segurando um cordeiro que era a cor do caramelo, não era branca, Nossa era marrom, Senhora. era marrom. Nossa. Ali eu entendi a resposta. Então, ali todos os meus processos de tentar buscar foram na hora respondidos. Então, ali eu me transformei a partir daquela experiência. E sabe... Eu tenho um projeto que é meu, que hoje em dia eu não exibo mais isso, porque é fazer doação com dor, eu não aceito isso. São Mãos que Cuidam, que eu pessoalmente levava 500 refeições por dia na Cracolândia e beijava eles todos, e abraçava eles todos. Hoje em dia eu ajudo uma ONG que faz isso, mas esse contato com o divino foi resolver as minhas dores internas. Se eu tinha dúvida de qualquer presença, se manifestou. Então, acho que essa experiência serve para vocês a observarem sempre, a entender que vocês pedem resposta e sinal para o universo, pedem ajuda, abrem a janela e tem uma peninha ali na janela. Ai, pombo desgraçado, vocês fazem assim. E por que não pode ser a pena da asa de um anjo se manifestando para vocês?
O universo te corresponde e te responde imediatamente. Entendam os sinais, interpretem a linguagem divina. Interessante que vocês não têm ideia, a partir dessa história do Uma Luz, como que ficou o estúdio aqui. O pessoal que está aqui do lado das silêncio, câmeras, né? o silêncio É o JC sempre, cara. Ele é... Aqui 2026 anos atrás, a gente está nele aqui, vibrando esse amor que equaliza. E foi impressionante. Foi impressionante. Porque quando ele me puxou, e eu olhando para o Caramelo, com os olhos de gente, ele me abraça... Qualquer um pensou... Tanto que o meu filho pensou que ele me abraça e me dá um beijo na testa e fala assim, obrigado, pai. E saiu. Os sinais aparecem para todo mundo, só conseguem entender aqueles que enxergam. Esse é o grande X da questão. Você sabe que eu vejo, Uma Luz, essa questão hoje, a IA pegando um tamanho já praticamente sem contenção. Daqui para frente, IAG, né? Que é a Inteligência Artificial Geral. E com diversos irmãos, convidados, irmãs, a gente conversa muito sobre a questão da IA. Nesse momento de super acelerados em momento da IA, os prompts, né, ou seja, aqueles códigos que a gente escreve, as ordens, vamos dizer assim, que a gente dá para a plataforma, se nós pegarmos esses prompts, hoje você vai funcionar assim, assim, assado, leva em consideração isso, isso, isso. Quanto mais objetivo, direto e firme, melhor a resposta. Se nós usarmos isso para nossa mente subconsciente, dentro da nossa mente subconsciente, a gente pega esses prompts, fala, eu vou usar dentro do meu corpo, dentro da minha mente subconsciente, usando toda a estrutura energética e material que eu tenho. Dá resultado? Tudo depende da programação. A inteligência artificial, ela nunca vai ser inteligência humana, porque não existe o sentir. Se você dá um prompt, se você pega alguma coisa que realmente reverbere uma intenção, uma programação positiva, é claro que dá efeito. Não, na sua mente, ou seja, aquele prompt. Claro que dá efeito, claro. Da mesma forma que às vezes queremos buscar na inteligência artificial o que temos que programar na nossa inteligência humana. Parem de ficar... Eu vejo hoje em dia até pessoas usando as IAs, os chats lá, as inteligências artificiais para buscar respostas existenciais, usando como se fosse um oráculo. Ok. Tudo é válido, faça o que tu queres, pois esse é o todo da lei. Faz como você achar, mas não é fora, é dentro. Vai tomar um sorvete diante de um parque, vai caminhar na praia, vai tomar uma taça de vinho, botar uma música, um rock daqueles bem altos, sair dançando pelado pela casa, vai se conectar com você e usa a tua inteligência, a tua IA, a tua inteligência amorosa. Sabe o que me lembrou? Você falando isso? Um momento da sua história com o Renato Russo, onde você, acho que ele falava, né, a questão da... As pessoas buscam a resposta, mas não sabem fazer a pergunta. Um dia eu falando, reclamando da vida, e o Renato falou assim, nossa, você viu o que aconteceu no show lá no Jockey e tal, tudo bem. Jockey do Rio. Jockey do Rio. Porque o pessoal entrou numa histeria coletiva, o Renato foi, largou o microfone e deitou no meio do palco. E aí, eu perguntando, mas as pessoas te idolatram, tem você como um ídolo, você tem que dar essa atenção a ele, você tem que corresponder. E ele me fala uma coisa assim, Luiz, o problema é que eles querem respostas e nem sabem fazer as perguntas, nem sabem o que perguntar. Como se a gente tivesse a obrigação de responder tudo. Eu falei, eu vou levar isso o resto da minha vida. Não, agora também. A gente quer, às vezes, a resposta do universo e nem sabe fazer a pergunta. Então, é o direcionamento, é a frequência em equilíbrio, é o manifestar a consciência. Uma carta para chegar no endereço certo, ela tem que estar lá, o remetente, o destinatário bem escrito, o CEP correto. Com o universo é assim. Saiba exatamente o que você está pedindo. Eu quero riqueza. Não vai adiantar. A riqueza pode vir por métodos que a gente pode imaginar. Meu Deus, é que nem o filme O Mestre dos Desejos. Quero ficar bonita para sempre. O gênio lá transforma a mulher no manequim. Saiba o que você pede. Saiba o que você está intencionando.
direciona exatamente, eu quero ter prosperidade. Ricos eu conheço, bilionários que são miseráveis, não podem comer um pão com queijo porque tem que manter a dieta. Miseráveis. E conheço famílias tão humildes que a panela de feijão nunca esvazia. Eu vi comida se materializar num barraco, num morro de chão batido, onde chegaram 20 pessoas e uma panela. Não acabou a comida. Então saiba o que você pede. Use a racionalidade. Quer um carro do ano, não tem nem garagem para guardar. Saiba que essa energia é como se fosse uma flecha única disparada que a gente não pode desperdiçar. E fique atento. Conectado e conectada com a resposta que vai vir. Esse é o grande segredo, a interpretação de tudo que acontece todos os dias. Para isso, a gente tem uma coisa maravilhosa inventada pelo Divino nos dada, que é a consciência. Consciência com a sabedoria de que a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Não tem castigo divino, o outro só faz o mal se você permite acontecer. As pessoas que entram na sua vida, quem abre a porta somos nós. Então, tudo é causa e efeito daquilo que fazemos. Quando você fala isso, Maluz, me vem muito a questão das pontes. Hoje em dia, São Paulo, Brasil, diversos lugares, existe uma necessidade de mobilidade urbana tremenda. Não precisa chegar de ponto A a ponto B, precisa de muita gente. Então, acho que essa é uma pauta muito intensa. Dentro da nossa mente, a gente consegue construir essas pontes também. O problema é que a gente sempre fica, olha, vai surgir essa oportunidade, vai surgir aquilo, mas essas pontes para os nossos sonhos, quando você junta ponto A para ponto B, aí deixa de ser um sonho para se transformar numa meta, né? Olha o poder do nosso pensamento, da nossa mente. Primeiro, o nosso cérebro é um órgão feito quase que por totalidade de água. Por isso a má água. 70%. Totalidade. O primeiro órgão a se decompor, a se liquefazer, é o cérebro. É onde está a nossa consciência, a nossa alma, a ânima. Tudo vem aqui, ó. O HD é aqui, não é? A perfeição divina, a manifestação as 21 gramas da alma estão aqui. Estão aqui. Então, qual é a velocidade mais rápida que existe no universo? Alguém sabe? Vocês sabem aí? Mais do que a luz. Mais rápida. É o pensamento. Pensamento. Se eu fechar os olhos agora, eu consigo ir em qualquer faixa-tempo. Se você lembrar agora do doce da sua infância comprado ou comido na casa da avó, fechar o olho, você foi e voltou. Você traz até a emoção, ou sentir o cheiro. Se a gente imagina agora Betelgeuse, que é essa supernova, fui e voltei. Se eu vou agora para a Lua, fui e voltei. Mais rápida que existe é o pensamento. O pensamento é capaz de ativar emoções sensoriais, gustativas, olfativas, que a gente sente o cheiro. Nossa, falei da mamãe, estou sentindo o cheiro dela. Estou sentindo o gosto do bolo de nozes. Estou sentindo a dor do primeiro tombo de bicicleta. Você se emocionou aqui quando eu falava do Miss com o Renato Russo, que você viu o baralho de tarô. Por total. Olha a Foi lá. Olha a velocidade do sensorial, do sentir que o pensamento nos traz. Se a gente tem a capacidade de ir além do tempo, de voltar no tempo, de ir a lugares que nunca vimos, de vocês estarem aqui sentados no estúdio com a gente, vocês imaginem esse pensamento, que a gente só utiliza uma faixa pequena dessa vibração, frequência e energia, se direcionado a construir possibilidades e materializar intenções. Quantos buracos de minhoca e atalhos do universo a gente não cria? Quer começar criando? Começa agradecendo. Começa todos os dias agradecendo por mais um dia que você vai ter e mais um dia que você viveu. Você vai ver o atalho que você vai criar em direção à felicidade na sua vida. Faça por 7 dias, no acordar e no dormir. Obrigado a Deus por mais um dia. Meu Deus, obrigado por mais um dia. Entrega, confia, aceita e agradece essa frequência e fluxo que o universo se manifesta, e você vai perceber o atalho que você fez em direção à felicidade. 7 dias? 7 dias só. Fala o prompt de novo. 7 dias, o período da criação, um número tantas vezes em 7 dias, 77 vezes 7. 7 é um número. 7 é um período onde o nosso corpo manifesta muita intenção e produz dentro da ectoplasmia uma força muito grande quando você dá continuidade a um processo. Então, durante 7 dias, vocês vão, ao acordar, primeira coisa, obrigada, pai, mãe, Alá, Javé, Jeová, Buda, Xangô, Oxalá,
Krishna, Vishnu, quem você se identifica? Obrigado por mais um dia. Vai viver tua vida. Termina o dia, quando for dormir, botar a cabeça no seu travesseiro, sem pensar em pedir nada. Obrigado por mais um dia. Em 7 dias, eu tenho a certeza, vocês podem escrever aqui, ó. Vocês podem escrever aqui embaixo. Conta como é que foi a tua experiência, o que aconteceu na tua vida e no teu corpo, no teu pensamento, na tua atitude e intenção em 7 dias. É milagroso. Não importa quando você está assistindo esse vídeo. Atemporal. Atemporal. Esse prompt, nós vamos começar a chamar assim, esse prompt mental aqui do nosso Frequência Rock Talks. Nós vamos fazer sempre um exercício com os nossos convidados, irmãos e irmãs que estiverem aqui comigo. Cada um vai começar a direcionar, a sugerir, a indicar um prompt mental para você fazer esse exercício. Numa luz aqui foi esse prompt lindo da gratidão. 7 dias, não importa quando você assistir esse vídeo, deixa aqui e fala sempre do Mar Luz, que essa foi a proposta. Não pede nada, não pense em nada. É gratidão. Entrega, confia, aceita e agradece o que vai acontecer. Não bota a intenção de nada, é só agradecer a tua existência. Mais um dia que começa, mais um dia que se finda. E você vai ver o fluxo, a energia do universo que sempre teve dentro de você, que sempre teve ao redor de você, se manifestando em milagres. Essa é a chave do milagre. O milagre não vem por necessidade, ele vem por gratidão. É assim que funciona. Assim nós vamos quase encerrar o nosso episódio de hoje, que eu queria que o Marluz repetisse. O milagre não está... Alguém pegou? O quê? Você falou algo lindo. O milagre não está na necessidade, no desespero. O milagre vem pela gratidão. O milagre não está naquela, meu Deus, urgente. Não, o milagre está na gratidão. Por quê? Porque o universo é como um banco, como uma estrutura bancária. Deus, o divino, é o grande presidente e gerente da nossa conta, que é a vida. Se todos os dias, com gratitude, fazemos um depósito nesse universo, obrigado, Deus. Eu reconheço, obrigado, obrigado, obrigado. O nosso saldo se mantém positivo. Agora, se a gente só acessa o banco na hora do milagre, eu preciso, eu prometo que eu vou acender a vela, eu vou à igreja, você vai ligar para lá, o nosso gerente fala assim, mas está negativo o saldo, você não fez nenhum depósito. Seu saldo está esgotado. Como é? A gente vai entrar no especial, já vai ficar na pendência da dívida com a espiritualidade. Então, se você faz esse espírito de gratidão se manifestar, não por necessidade, mas por gratitude, sua conta lá em cima, vai ter sempre saldo para você poder fazer o saque a hora que você quiser. Gratidão, crédito, pedir, necessidade, débito. Acabou. É isso. Entendi. Agora não faz nada, a conta fica sem movimento, vai chegar lá, nossa, ainda estou com essa fatura aqui do movimento da conta. É assim que funciona. Isso é a espiritualidade. É trazer para vocês, não na mágica, no fenômeno, não, no dia a dia. Na facilidade do Cristo andando, do Cristo lá no casamento multiplicando pão, peixe e vinho. Na facilidade de mostrar que você é capaz de qualquer coisa, basta ter fé. E a fé é o amor divino, é a célula máter que nos difere de uma pedra, que nos difere de algo que é inerte. A fé é o que nos movimenta. A fé é o crer nesse ser. A fé é aquilo que nos faz agradecer por sermos divinos. A fé é a prova de que a gente está numa frequência perfeita. Isso é a fé. Agora, um bate-bola rápido para a gente encerrar. Infelizmente naquelas, porque aqui... Virão outros. Agora nós vamos fazer um bate-bola aqui para o nosso ouvinte. Aqui já fui para o ouvinte. Tem muita gente, rapidinho, muita gente que às vezes vocês não podem estar vendo aqui o programa, deixa e vai escutando o som, está fazendo as tuas coisas e escuta. Bota o áudio alto e vai escutando. Eu faço isso lavando louça. Eu faço isso lavando louça. Eu escuto. Direto. Não basta só ver e ouvir. Podem ser ambos, pode ser um só. O que basta é entender, compreender. Essa é a chave. E sabe o que eu escutei? Eu queria a sua opinião também, Maluz, que chega um momento, eu sou uma pessoa que eu escuto muito música. Muito, o dia inteiro. Eu acordo e eu tenho uma playlist. Uma playlist, várias. Eu tenho uma playlist de mais de 17 horas. Só que eu tenho algo dentro de mim
que é a primeira música que eu escuto no dia, ela determina a frequência do meu dia inteiro. Interessante que ontem eu estava escutando, o que eu estava escutando? Acho que era Low Profile Dude, que é uma banda nova, mas eu estava escutando Bring the Horizon esses dias, Avenged Sevenfold anteontem. Eu acordei hoje vindo pra cá escutando, sabe o que, Fê? Om Mani Padme Hum. 7 minutos já. Bom, você estava no carro comigo. Om Mani Padme Hum. Tá aqui tatuado. Ah, você tá brincando? Om Mani Padme Hum. Ah, você tá de sacanagem comigo, mano. Desculpa a minha expressão, cara. Om Você tá Mani de prova. Padme Você tá de prova que você tá Hum. comigo. Tá aqui, ó. Eu levo em toda a minha vida. Tá aqui em sânscrito também. Mas é, ó, Om Mani Padme Hum. Ó, isso aqui não foi ensaiado, porque eu não tinha a mínima noção. E Fernandão, você tava comigo. Escuto demais. Cara, Isso é frequência. Isso é frequência. Eu tava escutando Conexão. Om Mani Padme Hum. Acabou. O que você fala, reverbera e o universo te devolve. Se você fala paz, amor, alegria, felicidade, ele vai te reverberar. Se você só fala o negativo, ele vai se materializar. Provas. Quer mais provas? Não precisa. Não, depois dessa, nossa senhora. Maluz, uma frequência, uma música que te faz entrar numa frequência introspectiva. Ave Maria. Poderosíssima. Poderosa. Quando eu quero... Qualquer versão. Qualquer versão. Tá. Ave Maria me conecta ao divino assim, porque é uma frequência maternal, acolhedora. Agora, música nossa, assim, eu acho que The Man in the Mirror, do Michael Jackson. Não. Uma música que te faz preciso da frequência da liberdade, da libertação, de me libertar de frequências que não são minhas. Human Nature. Human Nature do... Quem canta Human Nature... Alguém puxa aí, pessoal, pra gente não puxa aqui, ó. I'm only human. Nossa, eu tô aqui com Blood, My Chemical flesh and Romance. brain, born to make mistake. Human Nature. Michael Jackson. Não, não é do Michael. Tem uma aqui. Alguém... Bota I'm only human. I'm Only Human não é do Lenny Kravitz, não? Não. I'm Only Human? É que aqui só tá dando Michael Jackson. Como é que é o nome aqui? Only Human. Mas essa música... Tem um que é no... não conheço, pra ser sincero. Qual o nome? Rag and Bone Man. Rag and Bone... Depois a gente escreve aqui, mas essa música significa eu sou humano, feito de carne, ossos e sangue. Eu sou humano e nasci para cometer erros. Essa me deixa assim, me humaniza demais. Tem uma que é The Parlotones. Não, The Parlotones. mas depois a gente acha essa. Sim. Então fica aqui como nossa... Ou Human, vê se é Human. Human, deve ter um monte. Até o Metallica tem um chamado... Tem. Deixa eu ver aqui. Human, Christina Perri... Enfim. Mas fica como nossa lição de casa... descobrir de quem é essa música, a gente coloca aqui nos comentários para você. Caso vocês reconheceram também a letra HD da música, já tá, ó. O 386 jeito, aqui não dá para formatar mais. Sou o mais velho da turma aqui, então. Uma vez eu escutei de um grande amigo, Babu, meu grande parceiro de viagem. Quando eu tô triste, eu preciso eu escuto músicas que me deixam, né? Eu quero entrar naquela frequência, que é uma grande responsabilidade. Às vezes você tá numa frequência, escuta uma música e tem que saber também a hora de parar, né? Porque a meditação também tem isso. Às vezes uma frequência pode queimar o seu cérebro, pode te fritar. Total. Né? Até a 432 ou a 10, que é para te acalmar, 10 Hz. Uma frequência que te faz... Aquele momento que você está um pouco numa frequência da tristeza, você fala, poxa, eu vou entrar nessa. Eu vou entrar nessa frequência que vou sair depois, mas deixa eu viver esse momento, viver esse luto, depois eu saio. A Via Láctea com Renato Russo. Complexo. Linda, hein? A Via Láctea com o Renato. Devia ter pegado meu close aqui. Foi bonito. A Via Láctea com o Renato Russo. É incrível. E agora, Maluz, eu tenho uma para... Agora, para encerrar, hoje, estou criando aqui o quadro da última pergunta. Se você é o que você pensa, quem você foi hoje, desde a hora que você acordou até chegar aqui? Um carteiro. Pá!
Toma. Marluz, carteiro. esse foi o Marluz. Marluz, onde que o povo te encontra? Online, Insta, deixa tem aqui seus o contatos. eu com a minha irmã de alma, a minha parte feminina, que é a minha irmã em que eu falo, Suzy Mariá. A gente tem o Instituto IMM no Morumbi, aqui em São Paulo, e a gente está sempre junto, levando em eventos. Nós vamos agora para Palmelo, em Goiânia, fazer uma oficina lá maravilhosa, com vivência presencial. Carnaval, se vocês não vão fazer nada, dia 14 a gente está aqui junto. Mas para quem quer estar perto do Marluz e receber esse abraço de urso, tem as redes sociais, o @Marluz Paiva, mar de praia, luz do sol, Paiva. @Marluz Paiva, e lá tem tudo, sempre, porque eu sou um analfabeto digital, não sei nem mexer em controle remoto. Sou da época da fita, nada, eu não sei nada. E eu estou realmente com uma missão no mundo virtual, porque a gente tem que se adaptar a vocês, apesar de ser um Pentium 386, eu ia falar TK85, essas coisas, mas a turma nem lembra dessa. Mas a gente tem que se atualizar, até onde o aparelho aguentar. Quais os cuidados, você falou de carnaval, quais os cuidados que você sugere o pessoal tomar ligado à frequência nesse carnaval? Nós estamos num momento, as regências energéticas e planetárias nos trazem um momento de incidência de guerras, muita guerra interna, muita guerra externa. Você vê que o mundo está em ebulição. Se meia-noite fosse o caos, o final do mundo, a gente está faltando 2 para meia-noite. Para vocês terem uma ideia. Então, o minuto... Iron Maiden. É o nome de uma música? É uma música do Iron Maiden. 2 Minutes to Midnight. Me desculpa, do Power Slave. Vamos lá, não aguentei. Existe semelhança, tudo é frequência. A gente está exatamente... Inclusive, existe um grupo de cientistas, por que eu falei isso? Que tem o chamado, pesquisem na internet, é o relógio do fim do mundo. Ele existia, estava 5 para meia-noite, ele foi esse ano adiantado a 2 para meia-noite. Então a gente está numa ebulição assim, qual cuidado? Frequência. Não se exponha, não tome partido de nada. Partidos, a própria palavra e a etimologia da palavra já frequencializa a divisão. Divisão ideológica. Acredite que quem faz o bem, colhe o bem. Essa é a chave de tudo. Cuidado um pouco com... Não é a aglomeração da música, não é da felicidade. Se tem uma briga, cuidado. Esse ano tem a energia, a gente fala pela mitologia dos orixás de Ogum, é ferro, é arma, então sai um pouco de onde tiver confusão. O pessoal está falando de uma nova pandemia. Não, a gente já aprendeu a lição, a gente aprendeu que o cuidado e o respeito à natureza, e principalmente com o contexto de sociedade humana, vai ser sempre a precaução. Então, mantenham o foco, mantenham a luz acesa aqui e tenham amor ao próximo. Esse é o principal cuidado. A frequência lá em cima, que se você está lá em cima, a frequência de baixo não te pega. Marluz, obrigado, meu irmão. Obrigado, 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 obrigado. Eternamente obrigado. Estaremos juntos. Sempre. Terminamos aqui nesse exato momento mais um episódio do Frequência Rock Talks. Eu sou o Fabrício Ravelli, foi um prazer estar com você nessas quase aí 1h30 aqui juntos. Nós vamos deixar todos os contatos do Marluz aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lembrem-se de se inscrever no vídeo, ativar as notificações e também curtir esse vídeo e compartilhar. Se fossem 3 elementos só, eu poderia falar que é uma trinca digital, mas não dá, porque são 4 ações. Lembra? Se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo, porque assim você vai estar compartilhando essa frequência, você vai compartilhar esse conteúdo. Então, já se ligou aqui nos toques do Marluz a respeito desse carnaval, né? Fiquem ligados. Até o próximo episódio. Muito, muito, muito obrigado.